É muito importante a gente entender o quão grave é o autocentramento para a gente poder dar valor ao que está sendo dito. É como se a gente não percebesse que o tempo inteiro a gente está fazendo isso. Mesmo quando a gente pensa no sofrimento de bilhões de seres, a gente sempre pensa, mas eu não estou fazendo nada. Mas eu. A gente pensa, a gente consegue pensar em bilhões de seres a partir do eu. Então esse eu ele é muito, muito constante, muito constante. Ele é quase como um barulho que você nem percebe mais, sabe aquele barulho às vezes da geladeira, enfim, que você normalizou e você não percebe mais. Mas o tempo inteiro você tá falando eu. E mesmo agora, talvez, você tá assim, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Então, o tempo inteiro a gente está se separando da experiência e se agarrando a essa visão que a gente vai ver. Não tem base nenhuma, na verdade. Tanto que uma das práticas mais poderosas do budismo ou de qualquer método que leva à liberação para além da tradição budista, é buscar pelo eu. Então, esse é o jeito de fazer pela sabedoria, né? Pela compaixão a gente vai expandir o eu, mas pela sabedoria a gente vai, cadê esse eu? Você que tá mal, você que tá falando, minha vida tá dando errado, olha para esse, tenta achar esse eu. Daí a gente se atrapalha, não consegue encontrar. Então é muito importante a gente entender o quão ah, dramático, intenso, presente é o autocentramento na nossa vida. E o quanto que a gente está sempre a um triz de fazer a prática da meditação, que não é a meditação sentada. Por exemplo, se alegrar. O Roshi Norman Fisher fala, tão facilmente você poderia se alegrar pela alegria dos outros seres, que é muito maior do que a alegria que você vai ter na vida inteira. Em um só dia, você pode se alegrar muito mais do que você vai conseguir se alegrar olhando só para você durante durante a vida toda. Então, por exemplo, hoje, ah, o Casemiro, no Casé TV, o canal no YouTube, Casemiro está fazendo a primeira transmissão diferente, assim, né, a partir da internet, enfim. E é uma transmissão que não vem direito, claro, tá ligado a uma corporação, mas na real é um grupo de pessoas que eles foram se armando ali. Então, uma transmissão da Copa, né, ele conseguiu os direitos por um problema ali da Globo, ele conseguiu pegar parte dos direitos, ele está fazendo uma transmissão de, assim, de pessoas mais independentes pela internet. Ele tem 29 anos. E ele bateu o recorde do YouTube, ele bateu o recorde até mesmo de quando o Elon Musk mandou um foguete, assim, a transmissão da... uma coisa, né, maravilhosa. Daí ele falou, a gente bateu aqui com o Jogo do Brasil, transmitindo, acho que foi quase 4 milhões de pessoas vendo simultâneo. Isso é muita gente, um canal no YouTube simultâneos, né? Então, eu tava aqui na rede vendo o jogo, eu falei pra Isabela, ó, a gente fica o tempo inteiro buscando like, né? A gente trabalha com internet, fica o tempo inteiro. Ele conseguiu 4 milhões de seres, a gente fica feliz às vezes com 100 pessoas ao vivo no lugar, e daí eu falei, a gente nunca vai conseguir isso na vida. Então a gente agora pode ficar muito feliz se a gente sentir que a gente é o Casimiro, se a gente sentir o Casimiro e a gente é meio que bem próximo, assim, é o tamanho da felicidade que a gente vai ter. Tanto que eles, entre eles, eles mesmos não são o Casimiro. Nem o Casimiro é o Casimiro, a gente já vai ver isso. Mas enfim, mas os outros ali, eles estavam comemorando, eles estavam assim, a gente! E daí o próprio Casimiro, né, futuro Bodhisattva, ou talvez já Bodhisattva, assim, né, expressão dos Bodhisattvas, ele disse assim, não, não sou eu, não é a gente, são todos, porque isso só é possível por todos vocês. Então, aquilo é exemplo, assim, vivo da chance que a gente tem de praticar ou não alegria empática. A gente vai ou não se alegrar. Então, eu vi momentos de completa inveja, assim, não? O mundo de hoje está todo errado, porque é a Copa do Mundo que gera, né? Isso a gente pode cair nisso. Eu deveria, eu acho, ou a gente pode simplesmente um pouco esquecer do Gustavo naquele momento, e naquele momento, às vezes, a gente às vezes observa na sua própria fluxo mental. Não é que você faz isso por muito tempo, às vezes são segundos que no momento em que você está vendo o Casimiro, nesse caso, você esqueceu de você. É como se você fosse. É como se você estivesse ali, entendeu? Mas não olhando para você. É como se você estivesse ali naquela, naquela empolgação, dançando aquela música também. E aí, logo em seguida, a gente já volta e fala, ai, eu, né? Eu, o que eu acho disso, enfim, a gente volta rápido, a gente volta muito rápido. Os bodhisattvas, eles vão e não voltam, mas
A gente faz e volta muito rápido. A gente não se acostuma em ficar aberto, né? A gente tem quase, a gente até é um desconforto pra gente ficar aberto, porque a gente quase que tem uma sensação de não ser alguém.